Moisés cresce cercado de ouro, mas algo dentro dele nunca descansa. O palácio é grande demais para silenciar certas perguntas. Quem sou eu? Por que fui poupado? Porque mesmo tendo tudo, algo ainda falta. Existe um momento na vida em que o conforto já não anestesia a consciência. E esse momento chega para Moisés. A Bíblia diz que, quando Moisés já era homem, ele saiu para ver seus irmãos hebreus. Essa frase parece simples, mas ela carrega um terremoto espiritual. Ele não saiu por curiosidade. Ele saiu porque algo despertou. O sangue clamou. A verdade bateu. A identidade começou a gritar mais alto que o privilégio. Moisés poderia ter ficado no palácio, poderia ter ignorado a dor dos escravos, poderia ter feito o que muitos fazem, fechar os olhos para não perder o conforto. Mas o chamado verdadeiro não permite neutralidade. Quando você descobre quem você é, não dá mais para fingir que não vê. E foi nesse dia, andando entre os seus irmãos, que Moisés viu algo que mudaria tudo. Um egípcio espancando um hebreu. A injustiça não foi apenas externa, ela atravessou o peito dele. Aqui está um ponto crucial da fé. Nem todo zelo vem acompanhado de maturidade. Moisés sabia quem ele era, mas ainda não sabia como agir. O desejo de libertar nasceu antes da permissão de Deus para libertar. E isso é perigoso, porque quando o chamado acorda antes do tempo, a carne tenta assumir o controle. Moisés olha para os lados, não vê ninguém e age. Um golpe. Um corpo cai. Um erro irreversível. O futuro libertador de Israel acaba de cometer um assassinato. E aqui a narrativa bíblica nos confronta de forma brutal. Boas intenções não substituem obediência. Zelo não é igual a direção. Força não é o mesmo que autoridade espiritual. Moisés tentou resolver com as mãos o que Deus ainda queria tratar no coração. E a partir desse momento, o palácio deixa de ser abrigo e passa a ser ameaça. O homem que tentou libertar um povo agora precisa fugir para salvar a própria vida. Porque antes de Deus usar alguém publicamente, ele precisa quebrá-lo profundamente. E o deserto já está esperando. O corpo foi escondido na areia, mas o erro não. Moisés acreditou por um breve instante que tudo terminaria ali, que ninguém tinha visto, que a injustiça havia sido corrigida, que talvez aquele ato fosse o início da libertação. Mas Deus nunca constrói libertação sobre impulsos humanos. No dia seguinte, Moisés volta, não como príncipe, não como espectador, mas como alguém que agora se sente parte do povo. E o que ele encontra não é gratidão, é confronto. Dois hebreus discutem, a violência continua, agora entre irmãos. Moisés tenta intervir, tenta ser mediador, tenta agir como líder. E então vem a frase que atravessa séculos e ainda ecoa hoje. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Essa pergunta não é apenas uma rejeição, ela é um espelho. Moisés descobre, de forma dolorosa, que o chamado que arde dentro dele ainda não foi reconhecido fora dele. Ele sabe que foi poupado por Deus. Ele sabe que carrega algo diferente. Mas o povo que ele quer libertar ainda não o vê como libertador. E isso dói mais do que o erro. Porque uma coisa é ser rejeitado pelo sistema. Outra, muito mais profunda, é ser rejeitado por aqueles que você ama e por quem você estaria disposto a dar a vida. Aqui existe um princípio espiritual essencial. O chamado é divino, mas o tempo é soberano. Nem toda verdade revelada pode ser exercida imediatamente. Deus revela a identidade antes de liberar a autoridade. Moisés tentou pular etapas. Ele tinha consciência, mas ainda não tinha quebrantamento. Tinha zelo, mas ainda não tinha dependência. Tinha força, mas ainda não tinha caráter moldado pelo deserto. E então o medo chega. Certamente isto já é conhecido. A notícia se espalha. O palácio descobre, Faraó descobre. O mesmo sistema que o criou, agora quer matá-lo. O palácio que foi abrigo se transforma em sentença de morte. E aqui a narrativa se torna ainda mais profunda. Moisés perde tudo em um único movimento. Perde posição, perde identidade social, perde segurança, perde o nome que o protegia. Ele agora não é mais príncipe, ainda não é libertador, é apenas um homem em fuga. E essa é uma das transições mais duras da fé, quando Deus permite que sejamos rejeitados.
para nos despir de tudo o que não sustenta o chamado. Porque Deus não envia líderes ao Egito sem antes levá-los ao deserto. O erro de Moisés não o desqualificou, mas revelou o quanto ele ainda precisava ser tratado. E a fuga não é castigo, é preparação. O deserto não é atraso, é oficina. O silêncio que se aproxima vai ensinar mais do que o palácio jamais ensinou. Porque libertadores não nascem do poder, nascem da dependência. E Moisés está prestes a aprender isso da forma mais solitária possível. A decisão é imediata. Não há tempo para despedidas. Não há espaço para explicações. Moisés foge. Aquele que cresceu cercado por muros, guardas e luxo, agora corre para salvar a própria vida. O príncipe se torna fugitivo. O herdeiro do palácio se torna estrangeiro. O homem que tentou agir como libertador agora não consegue sequer permanecer onde nasceu. E aqui acontece algo que muitos não percebem. Deus não impede a fuga de Moisés. Deus não o livra do deserto. Deus o conduz até lá. Porque existem lições que não se aprendem em ambientes de poder. O deserto não chega fazendo barulho. Ele chega em silêncio. Dias passam. Noites frias. O som dos passos ecoa mais alto do que os pensamentos. Pela primeira vez, Moisés está sozinho de verdade. Sem títulos. Sem proteção. Sem nome. Tudo o que sustentava sua identidade ficou para trás. E é nesse ponto que Deus começa a trabalhar com profundidade. Porque enquanto o palácio forma líderes externos, o deserto forma líderes internos. Moisés chega a Midian cansado, vazio, sem planos. Ele não chega como alguém que venceu, ele chega como alguém que perdeu tudo. E ainda assim Deus não terminou. À beira de um poço, lugar simbólico na Bíblia, Moisés encontra pastores expulsando mulheres. O mesmo impulso de justiça reaparece, mas agora algo mudou. Ele age, defende, ajuda, não para provar quem é, mas porque isso já faz parte dele. Aqui existe uma transformação sutil, porém profunda. Antes, Moisés agiu por identidade ferida. Agora ele age por caráter em formação. Ele não mata, ele não explode, ele protege. O deserto começa a cumprir sua função. Moisés não sabe, mas esse poço é o início de uma nova fase. Uma fase sem palácio, sem holofotes, sem pressa. Uma fase onde o tempo de Deus vai desacelerar tudo, porque o homem que tentou libertar Israel em um dia vai precisar de anos para aprender a ouvir. Ouvir o silêncio, ouvir o vento, ouvir a própria alma. E é assim que Deus prepara grandes chamados, não apressando o cumprimento, mas aprofundando o coração. Moisés não entende ainda, mas fugir do Egito foi o primeiro passo para libertar um povo inteiro no futuro. Antes de enfrentar Faraó, ele precisa enfrentar a si mesmo. E o deserto já começou esse trabalho. O deserto não pergunta quanto você sabe, ele pergunta quanto você aguenta. Moisés chega a Midian sem nome, sem posição, sem plano. Tudo o que ele achava que o definia ficou para trás no Egito. E aqui acontece algo profundamente espiritual. Deus começa a tratar Moisés fora do palco, longe do palácio, longe da injustiça visível, longe da pressa de resolver tudo. Moisés se estabelece, forma família, cuida de ovelhas. O homem que cresceu entre soldados agora aprende a andar no ritmo de animais frágeis. Isso não é rebaixamento, é treinamento, porque quem não aprende a conduzir ovelhas nunca estará pronto para conduzir pessoas. Anos passam, o silêncio se prolonga, o céu parece fechado, e aqui está uma das maiores provas da fé. Continuar fiel quando nada extraordinário acontece. Nenhum sinal, nenhuma promessa audível, nenhuma confirmação visível, apenas rotina. Mas é justamente na rotina que Deus está trabalhando mais fundo. O Moisés impulsivo está sendo quebrado, o Moisés violento está sendo domado, o Moisés que confiava na própria força está aprendendo a depender. O deserto não tirou o chamado de Moisés, o deserto limpou o chamado de Moisés, porque Deus não usa homens cheios de si para confrontar sistemas cheios de poder. Ele usa homens vazios, quebrados, sensíveis à sua voz. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você já sentiu o chamado, já teve zelo, já tentou agir antes do tempo, e agora se encontra em silêncio, em espera, em anonimato. Saiba disso.
O silêncio não é abandono. O atraso não é esquecimento. O deserto não é o fim. É preparação. Se essa mensagem está falando com você, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão atravessando desertos silenciosos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Essa série não é apenas sobre Moisés. É sobre pessoas comuns sendo moldadas por Deus antes de viverem algo extraordinário. Porque no próximo vídeo, algo muda. O deserto vai continuar silencioso, mas uma chama vai romper a rotina. Quando Deus decide falar, ninguém permanece o mesmo.